Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é possível recuperar uma gravação multitrack corrompida da Ui-24R. Mas antes de entrarmos no tutorial, eu preciso que você tenha em mente que nem toda gravação corrompida pode ser recuperada, pelo menos não completamente. Um exemplo de situação que você talvez não consiga recuperar sua gravação é quando você usa pendrives com a taxa de escrita muito lenta. Então o buffer da mesa não vai conseguir dar conta dessa velocidade de escrita lenta e aí você vai ter perda de informações em alguns trechos da gravação ou até a corrupção completa da gravação. Para quem não sabe, a taxa mínima de velocidade de escrita requerida pelo fabricante da mesa é de 25 megabytes por segundo. Aqui no canal, inclusive, eu já tenho um review de um pendrive da Samsung de excelente velocidade de escrita e também de leitura, que você pode conferir aqui no card e assistir lá o review dele. É uma ótima indicação que eu dou aí para quem está procurando um bom pendrive para usar na Ui-24R. Inclusive ele é bem pequenininho, então dá para você até deixar ali na porta permanentemente para sempre estar gravando os seus shows ou suas apresentações. Por outro lado, existem situações que a gravação pode ser corrompida, mas que você consegue recuperar ela completamente. Eu posso pelo menos citar uma situação, como por exemplo, você deixou o pendrive ali conectado na porta USB da mesa e começou a gravar uma apresentação. A apresentação terminou e você esqueceu de interromper a gravação e desligou a mesa. Sim, eu sei que esse é um erro muito bobo, bem estúpido, mas acontece, né? Aí depois que você liga de novo a mesa, vai tentar reproduzir essa gravação, aparece esse aviso na tela. Quando aconteceu isso pela primeira vez comigo, eu procurei na internet uma solução e não encontrei ninguém que pudesse me ajudar. Foi aí que eu tentei resolver por conta própria. Removendo o pendrive da mesa e conectando ele ao computador, eu pude ver que os arquivos de gravação daquela multitrack corrompida tinham vários megabytes, ou seja, temos informações ali. Então, ao abrir aquele arquivo de áudio através de um reprodutor de música, eu pude perceber que a gravação estava ali, faixa por faixa. Então, por que a mesa não estava reconhecendo essa multitrack? Aí que eu lembrei de uma situação que eu vivenciei com o Adobe Premiere, com um programa de edição de vídeo, onde às vezes eu tento arrastar uma imagem numa extensão ou num formato compatível e o Adobe Premiere não reconhece. Aí o que é que eu faço? Eu pego essa mesma imagem que não está sendo aceita pelo Adobe, passo por outro programa, salvo no mesmo formato e aí esse novo arquivo, agora que foi salvo por uma segunda vez por outro programa, o Adobe Premiere passa a aceitar. Então eu imaginei que talvez a mesa tivesse com algum problema com relação a esse arquivo, então abri um editor de áudio, salvei esse arquivo na mesma extensão, no mesmo formato, mas ainda assim a mesa não reconhecia. Então, olhando com um pouco mais de calma, eu pude perceber que existia junto a esses arquivos de multitrack um arquivozinho chamado .uirec-session ou algo do tipo. Esse arquivozinho, ao abrir pelo WordPad, a gente pode ver que ele salva alguns parâmetros da gravação, como por exemplo o sample rate, o patching da gravação, né, o mapeamento dos canais, os nomes dos canais inclusive. Então esse arquivozinho ele gerencia a reprodução da multitrack. Então eu percebi que o problema não era os arquivos WAV gravados, mas sim esse arquivozinho que gerencia a multitrack. Então de primeiro o que eu pensei foi em tentar editar esse arquivo no WordPad para fazer com que ele reproduza a minha gravação multitrack, mas eu não obtive êxito, tá? Por mais que eu tentasse alterar algum outro parâmetro, eu não consegui fazer com que a reprodução daquela multitrack acontecesse. Foi aí que eu lembrei então de um programinha que é fornecido pela própria Soundcraft lá no site de downloads da própria Ui-24R, que é um programinha que cria multipistas. O nome do programinha é Ui Session Maker App. Através desse programinha você pode arrastar qualquer arquivo de áudio e então criar uma sessão multipistas. Lembrando que temos duas versões desse programa, uma para Mac e outra para Windows. Então você deve clicar na do Windows, onde tem aquela bandeirinha lá do Windows. Depois de feito o download do programa, você deve extrair utilizando um programa de descompactação de arquivo e depois você pode executar o programa, porque ele é auto-executável, então você não precisa de instalação. Após isso, você deve arrastar os arquivos WAVs da sua gravação corrompida para a janela do programa. Assim você vai fazer a conversão desses arquivos. Depois é só clicar nesse ícone. Nessa janela que se abriu, você vai escolher o local onde vai ser criada uma pasta contendo a tua multitrack.
Mas atenção, não coloca nomes muito grandes, não utilize símbolos ou sinais como, por exemplo, cedilha, tio, porque a mesa não aceita, tá? Então, se você colocar algum nome com algum caractere especial ou muito longo, a mesa pode não reconhecer essa parte, ela pode até aparecer ali para reproduzir, mas ela não vai executar. Então, bota o nome pequenininho, curto e sem caracteres especiais. Depois é só clicar em salvar e aí vai acontecer o processo de conversão. Agora, antes de você copiar os arquivos para o pendrive e tentar reproduzir, falta um detalhe importante. Se você foi lá nas configurações de gravação multitrack e colocou para gravar todos os canais, então provavelmente você não vai precisar fazer mais nenhum ajuste. Mas se você, assim como eu, grava apenas os canais que estão realmente sendo utilizados, você vai precisar fazer um ajustezinho antes de colocar o pendrive na mesa e tentar reproduzir. Novamente, abra o arquivo .ui rec session lá da gravação corrompida através do programa WordPad do seu computador e deixe ele aberto de um lado. Agora abra o mesmo arquivo através do WordPad da nova gravação que você fez aí através do programinha. Coloque um do lado do outro e veja a seção de mapping. Observe que da minha gravação que está corrompida, ela é diferente da parte mapping da nova gravação. Então eu preciso copiar essa parte e colar no novo arquivo para que quando eu faça a reprodução lá da minha multitrack esteja corretamente mapeado os canais. Depois disso é só fechar o WordPad, ele vai perguntar se você quer salvar, você confirma e aparece depois uma nova janelinha perguntando mais uma vez se você vai confirmar esse processo, você confirma e pronto. Agora é só transferir os arquivos para o seu pendrive e com isso você deve conseguir agora reproduzir a sua gravação multitrack na Win24R. Bom galera, e é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!